E assim, a jornada de Isadora nos mostra que a verdadeira justiça vai muito além do tribunal. É uma luta que começa no coração, na coragem de enfrentar o passado e transformar dor em força. Ela foi injustamente presa, humilhada, mas não desistiu. Voltou mais forte, mais determinada, e hoje é a voz daqueles que foram silenciados. Mas a história dela está longe de acabar. Se você quer ver como essa trama de mistérios, vingança e justiça se desenrola até o final, não deixe de acompanhar o próximo capítulo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhuma reviravolta dessa história incrível. E lembre-se, a justiça pode até sangrar, mas ela sempre se vinga. Até lá. Capítulo 1 O dia em que minha vida acabou. A chuva caía fina sobre a cidade cinzenta de São Paulo, naquele final de tarde abafado de outono. As nuvens carregadas pareciam pressagiar o desastre que estava prestes a acontecer na vida de Isadora Almeida, uma jovem de 24 anos, estagiária de direito, sonhadora e apaixonada pela justiça. Ela saía correndo do prédio onde funcionava o escritório de advocacia Moreira e Bastos, onde estagiava há 6 meses. O salto alto encharcado afundava nas poças, e seu guarda-chuva pequeno mal protegia seus cabelos castanhos, que escorriam pela face, misturando-se às lágrimas que ela insistia em segurar desde a manhã. Isadora estava vivendo um drama pessoal silencioso. Sua mãe, Marinalva, estava internada com uma pneumonia grave, o aluguel do pequeno apartamento onde moravam estava atrasado há 2 meses, e ela já tinha sido advertida pelo patrão, Dr. Ernesto Bastos, por ter saído 2 vezes antes do fim do expediente para correr ao hospital. Mas ela não podia parar. Precisava continuar, precisava passar na OAB, precisava conseguir uma vaga como assistente de promotoria, precisava ser alguém. Ela não imaginava que aquele seria o último dia da sua liberdade por muito tempo. Ao chegar em casa, um pequeno sobrado de paredes descascadas no bairro da Moca, Isadora encontrou a porta escancarada. O coração disparou. As luzes estavam acesas, e o som da televisão ainda ligado ecoava pela sala. Mas tudo estava revirado. Mãe? Gritou com a voz embargada, largando a bolsa no chão. Silêncio. Ela correu para o quarto da mãe e a encontrou deitada na cama, pálida, com um soro ainda preso ao braço, como se tivesse sido arrancada do hospital à força. Seus olhos semicerrados e respiração fraca fizeram Isadora soltar um grito de desespero. Pegou o celular, mas antes que pudesse chamar a emergência, uma batida forte à porta a fez estremecer. Polícia! Abra imediatamente. Confusa e assustada, Isadora foi até a porta e a abriu. Uma equipe de 5 policiais civis entrou como uma avalanche, armas em punho. Isadora Almeida? Perguntou o delegado, um homem grisalho de expressão dura. Esse sou eu, o que está acontecendo? Você está presa. Temos um mandado expedido por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro, associação criminosa e homicídio qualificado. Você tem o direito de permanecer calada. O quê? Isso é um absurdo. Eu nunca. Ela não teve tempo de argumentar. Foi algemada ali, diante da mãe quase inconsciente, e arrastada para a viatura sob os olhares dos vizinhos. O que se seguiu foi um pesadelo interminável, celas sujas, audiências manipuladas, promotores frios, advogados que a tratavam como lixo. E, pior, a sensação de que aquilo tudo tinha sido planejado. O nome de um homem surgiu com força nos depoimentos, Dr. Ernesto Bastos. O mesmo homem que a assediava no trabalho. O mesmo homem que ela ameaçou denunciar semanas antes. O mesmo homem que, agora, a colocava no fundo do poço. Isadora foi condenada a 15 anos de prisão. Saiu da audiência algemada, com a imagem de sua mãe sendo enterrada poucos meses depois sem que ela pudesse se despedir. Ali, naquele dia, ela morreu por dentro. Mas no fundo dos seus olhos, queimava algo mais forte que o ódio, a promessa de justiça. E um dia, ela voltaria. Não apenas livre, mas com a toga nos ombros. Capítulo 2 O inferno tem um nome, penitenciária. O portão de ferro se fechou atrás de Isadora com um estrondo que ecoou pelas paredes de concreto úmido. Aquela era a penitenciária feminina de Santana. Uma construção fria, cinzenta, com corredores estreitos, cheiro de mofo e o olhar insensível das agentes que a conduziam como se ela fosse uma assassina condenada com provas irrefutáveis. Mas ela sabia que era inocente. E, mesmo que ninguém mais acreditasse, ela precisava manter essa chama acesa. Na triagem, recebeu uma camiseta bege, calças folgadas, um par de sandálias de borracha e uma coberta fina. Os documentos foram recolhidos, suas digitais colhidas,
E todos os seus pertences, inclusive uma correntinha com o pingente da mãe, foram guardados como se fossem armas. Foi jogada em uma cela com outras 5 mulheres. O cheiro de urina e desinfetante velho era insuportável. Um beliche de cimento, um vaso sanitário entupido e uma pia rachada. As detentas a encaravam com um misto de curiosidade e desprezo. Novata. Aposto que é uma dessas riquinhas que não aguentam nem uma noite aqui, disse uma mulher alta, de cabelos curtos e olhar cruel. Seu nome era Zuleide. Isadora não respondeu. Sentou-se em silêncio no canto da cela, as costas coladas à parede gelada, os olhos perdidos. As semanas seguintes foram uma tortura. Refeições ralas e frias, banho com água gelada, gritos constantes de brigas e abusos velados por parte das próprias agentes. Ela chorava à noite, abraçada à coberta fina, sentindo o peso do mundo esmagando seus ombros. Mas ali, no fundo da cela, nascia algo sombrio e poderoso, a vontade de vingança. Ela começou a observar tudo. O modo como Zuleide manipulava as outras detentas, como conseguia regalias e favores. Como o sistema era corrupto, poroso, podre. E percebeu que, se quisesse sobreviver, teria que aprender a jogar. Foi ganhando respeito com o tempo. Defendia as detentas mais novas das humilhações. Conseguiu, com esforço e leitura, ajudar uma companheira a recorrer de sua sentença. Leu tudo o que podia: direito penal, jurisprudência, livros de criminologia. Estudava com afinco. Pedia livros na biblioteca da prisão. Escrevia à mão petições para outras detentas. Ali dentro, ela virou a advogada do bloco. E, com o tempo, até mesmo Zuleide passou a respeitá-la. Mas Isadora não esquecera o que a levou até ali. Sabia que Ernesto Bastos tinha plantado provas contra ela. Sabia que alguém poderoso o ajudou. E jurou que sairia da prisão não apenas livre, mas pronta para derrubar cada um deles. Passaram-se 8 anos. E um dia, a notícia chegou. Sua sentença estava sendo revisada, graças a novas provas descobertas por uma ONG que investigava erros judiciais. A inocência de Isadora foi reconhecida. Ela saiu da prisão com 32 anos, o corpo marcado, mas a mente afiada como uma navalha. Na porta da penitenciária, respirou fundo. O sol batia em seu rosto pela primeira vez em anos. Agora, é a minha vez. Sussurrou. E ela sabia por onde começar, voltando à faculdade de Direito. Porque da próxima vez que estivesse diante de Ernesto Bastos, seria do outro lado do tribunal. O portão da penitenciária se fechou atrás de Isadora pela última vez, mas os sons e os horrores que viveu ali dentro continuavam a ecoar dentro dela como um tambor de guerra. Respirou fundo, deixou o sol aquecer sua pele, pela primeira vez em 8 anos, sentiu algo que havia esquecido: liberdade. Mas ela sabia que aquele era apenas o primeiro passo. O mundo lá fora era ainda mais cruel do que as paredes geladas que acabará de deixar para trás. Não havia ninguém esperando por ela. Nenhum parente, nenhum amigo. O tempo havia levado sua mãe, sua reputação e até sua juventude. Mas o que restava era mais forte do que tudo isso: sua determinação. Ela caminhou sozinha pelas ruas movimentadas de São Paulo, com uma pequena sacola nas mãos, contendo a mesma correntinha com o pingente da mãe e alguns papéis da justiça que atestavam sua inocência. Um pedaço de papel não traria sua mãe de volta, mas era a chave para algo maior. Ela não voltou para Moca. Aquele bairro guardava lembranças demais. Alugou um quarto em uma pensão barata no Brás, com o pouco que recebeu da indenização simbólica do Estado, quase um insulto, mas que ela aceitou em silêncio. Durante dias, não saiu do quarto. Chorou, gritou, socou a parede. Teve crises de pânico e pesadelos. Mas não se permitiu ser dominada. Ela já havia passado pelo inferno. Não seria a vida aqui fora que a destruiria. Quando finalmente se levantou da cama com os olhos ardendo de tanto chorar, pegou um caderno velho e escreveu uma única frase na primeira página: "Vou virar juíza. E eles vão ter que me olhar nos olhos." Era hora de recomeçar. Isadora procurou a antiga faculdade, a Universidade Paulista de Direito, onde tinha trancado a matrícula pouco antes de ser presa. Sua história era conhecida ali, e muitos funcionários não esconderam o constrangimento quando ela reapareceu. A coordenadora do curso, professora Vera Lúcia, era uma mulher rígida, mas sensível. "Você tem ideia de quantas vezes eu pensei em você?" disse Vera, emocionada. "O que fizeram foi monstruoso. Mas saber que você ainda quer lutar, é admirável." Com a ajuda dela, Isadora conseguiu reativar sua matrícula. Ela não apenas voltou como uma aluna aplicada, silenciosa,
que raramente sorria. A cada nova aula de direito penal, a cada nova jurisprudência lida, a cada sentença estudada, ela sentia-se mais forte. Trabalhava à noite em uma padaria para se manter. Acordava às 5 horas, dormia a 1 hora. Tomava banho frio, economizava cada centavo, vivia como uma sombra. Mas todas as noites, antes de dormir, olhava para a correntinha da mãe e repetia: "Eu vou chegar lá, mãe. Eu vou fazer justiça." Foi durante uma aula de processo penal que ela soube que Ernesto Bastos agora era desembargador. Aquilo lhe revirou o estômago. Um homem como ele, corrupto, abusador, plantador de provas, havia subido ainda mais. Isso só confirmava o que ela já sabia: o sistema estava podre. Mas ela não se deixaria consumir pelo ódio. Vingança não seria com sangue. Seria com lei, com argumentação, com frieza. Seria no tribunal, de toga. Após 2 anos de muito sacrifício, formou-se com honras. Foi convidada para dar palestras sobre erros judiciais. Sua história viralizou na internet após uma jornalista do canal Justiça e Voz contar seu caso em uma reportagem especial. O vídeo bateu 1 milhão de visualizações em poucos dias. A partir dali, ONGs, advogados, promotores honestos passaram a procurá-la. Ela passou na OAB com louvor. No dia em que recebeu sua carteirinha, chorou sozinha no banheiro da OAB São Paulo. Estava começando a reparar os danos da vida. Mas ainda faltava algo. "Eu vou prestar o concurso da magistratura", disse a si mesma no espelho. "E vou passar." Começou a estudar com mais foco do que nunca. Entrou num curso preparatório online, pediu bolsas de estudo, usava cada minuto livre para se preparar. 3 anos depois, já como advogada e respeitada em círculos jurídicos, passou na primeira fase. Depois na segunda. Depois na prova oral. No dia em que saiu a lista oficial, seu nome estava lá: Isadora Almeida, aprovada para juíza de direito do estado de São Paulo. Ela caiu de joelhos no meio do quarto. Chorou como nunca antes. Não era apenas uma vitória profissional. Era um grito de justiça ecoando do fundo da prisão de onde um dia saiu algemada. Seu rosto saiu em revistas, jornais, programas de TV. A mulher que foi presa injustamente e virou juíza. Mas o que poucos sabiam era que sua história ainda não tinha terminado. Porque o nome que ainda queimava em sua memória era o de Ernesto Bastos. E o destino ainda tinha planos para reuni-los no mesmo tribunal. Capítulo 4, Justiça em Silêncio, o nascimento da nova Isadora. O som do portão de ferro se fechando atrás dela ainda ecoava na mente de Isadora. Não fazia nem 3 meses que havia deixado a prisão. E embora estivesse em liberdade, as cicatrizes que levava na alma eram marcas que o tempo não apagaria com facilidade. Mas agora, o que ela carregava também era algo novo, algo letal, algo que ninguém poderia ver, mas todos sentiriam com o tempo: o desejo inquebrantável de justiça. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, tudo parecia diferente. Os prédios continuavam os mesmos, as avenidas, os carros, as luzes, mas ela havia mudado. Internamente, era uma mulher que não só sobrevivera ao inferno, como aprenderá a respirar dentro dele. A primeira decisão que tomou foi buscar alguém que a ajudasse a se reerguer. Foi então que procurou doutora Eunice Rocha, uma antiga advogada criminalista conhecida por sua atuação combativa em causas de injustiça. Isadora lembrava de tê-la visto uma única vez, em uma palestra na universidade antes de sua prisão. Agora, com coragem na alma e humildade no olhar, ela bateu na porta de seu escritório. "Eu sei que meu nome ainda suja as manchetes, doutora, mas tudo o que eu quero é uma chance. Não peço emprego, só quero aprender de novo." Eunice a observou por longos segundos. Aquela mulher diante dela não era só uma ex-presidiária. Havia algo nos olhos dela, algo entre dor e propósito. E isso a comoveu. "Me conte sua história, toda ela." 2 horas depois, Eunice ofereceu mais do que uma chance. Ofereceu um estágio voluntário em seu escritório. Era pouco, quase nada. Mas para Isadora, era o renascimento. Os primeiros passos, aprender para vencer. Voltar a estudar foi como abrir um livro em chamas. Cada página trazia lembranças do que ela perdeu, do que a arrancaram à força. Ainda assim, Isadora mergulhou com afinco. Sabia que, para vencer, teria que ser melhor do que todos, inclusive, do que aqueles que a condenaram. Durante o dia, auxiliava no escritório de Eunice. À noite, estudava como se estivesse se preparando para um julgamento eterno. E foi ali, entre códigos e jurisprudências, que uma ideia começou a germinar dentro dela. E se eu voltasse não como ré, mas como juíza?
A ideia parecia insana, quase impossível. Mas o impossível, para Isadora, havia perdido o significado no dia em que foi algemada sem culpa. Foi então que, com o apoio de Eunice, ela se matriculou em um curso preparatório para concurso. Ninguém sabia da sua identidade, usava outro sobrenome e evitava redes sociais. Era uma sombra determinada a virar luz. Mas o mundo real logo bateu à sua porta. O encontro com os fantasmas do passado. Durante um seminário jurídico promovido pela Ordem dos Advogados, Isadora foi convidada, por recomendação de Eunice, a representar o escritório. Era uma oportunidade, mas também uma armadilha emocional. Na entrada do salão, um nome no painel do evento gelou sua espinha. Dr. Roberto Carvalhal, delegado especial convidado. O mesmo homem que forjou provas contra ela. O mesmo homem que garantiu que ela fosse arrastada aos tribunais como um monstro. Ela respirou fundo. A sala estava lotada, os holofotes voltados para o painel. Mas quando os olhos de Roberto cruzaram com os dela, congelaram. Não pode ser. Ele empalideceu. A mulher que ele havia enterrado com mentiras estava ali, viva, mais forte, mais bonita, e com um brilho no olhar que ele nunca vira antes. Isadora, no entanto, se limitou a sorrir e a virar o rosto. Era apenas o começo. Uma nova aliada, Mariana, a jornalista caída em desgraça. Nos bastidores do seminário, Isadora foi abordada por uma mulher de cabelos ruivos, olhar esperto e expressão cansada. Isadora Cabral? Ou melhor, Isadora Ferreira, como tem se apresentado? Ela se virou. A mulher estava com um crachá de imprensa, mas parecia mais uma detetive. Quem é você? Mariana Rios. Fui jornalista até o sistema destruir minha carreira por tentar expor verdades inconvenientes. E você, bom, você é a história que eles esconderam. Eu quero te ajudar. Isadora a encarou com desconfiança. Já havia confiado demais. Mas Mariana parecia conhecer detalhes do caso, detalhes que não estavam no processo. Mariana, como ela, também queria justiça. Eu posso te ajudar a reunir provas do que fizeram com você. Eu só preciso que você me deixe entrar na sua guerra. Foi o início de uma aliança poderosa e inesperada. As provas que nunca foram apresentadas. Com os contatos de Mariana, Isadora teve acesso a gravações de áudio de delações ignoradas, e-mails arquivados, documentos que sumiram misteriosamente no seu julgamento. Descobriram que o nome de Isadora foi envolvido para encobrir um esquema de desvio envolvendo um juiz e um promotor, os mesmos que sentenciaram sua prisão. Cada prova era um tiro no passado. Mas Isadora sabia que não podia agir ainda. Precisava esperar, planejar e subir. Era como escalar uma montanha cega, com a certeza de que só no topo poderia julgar, não mais ser julgada. O concurso da virada. No segundo ano após sua liberdade, Isadora finalmente se inscreveu no concurso público para juíza substituta. Eram centenas de candidatos, muitos com nomes de família, sobrenomes influentes, diplomas de fora. Mas nenhum com sua sede de justiça. Passou com louvor na prova objetiva. Depois, na prova dissertativa. A entrevista foi dura, marcada por olhares desconfiados, até mesmo zombeteiros, de membros da banca. Seu nome é familiar, já atuou no sistema? Como vítima. E agora, como reparadora dele. O silêncio cortante após sua resposta foi o prenúncio da mudança. Meses depois, saiu a lista oficial. Isadora Cabral Ferreira, aprovada em primeiro lugar. Um novo poder nas mãos. Ser aprovada foi como abrir a porta de um novo mundo. Agora, estava em posição de caminhar entre os que um dia riram de sua queda. Com o cargo de juíza substituta, assumiu uma vara criminal do interior, longe da capital, mas cada julgamento era uma lição. Ela ouvia os réus com olhos diferentes. Via as vítimas com coração atento. Entendia, como poucos, o que era estar do outro lado do balcão. E foi justamente ali, no pequeno fórum de uma cidade esquecida, que o destino trouxe de volta um dos primeiros nomes da sua dor. Maurício Teixeira, o promotor do seu julgamento, agora acusado de corrupção passiva e abuso de autoridade, estava prestes a ser julgado, na vara de Isadora. Capítulo 5. A primeira sentença da mulher que eles tentaram enterrar. O sol da manhã batia na fachada imponente do Tribunal de Justiça como uma promessa de justiça. Isadora caminhava pelos corredores de mármore com a cabeça erguida, o salto ecoando firme a cada passo. Depois de tantos anos de dor, humilhação e preparação, ela estava ali. Não mais como ré, mas como juíza.
Seus olhos passeavam pelas paredes cobertas de retratos dos homens que por tanto tempo ditaram sentenças com mãos sujas. Ela reconheceu alguns rostos. Homens que testemunharam seu julgamento, homens que a desprezaram, que riram dela. Mas agora, era o rosto dela que todos viam ao passar pela sala 12B. A juíza mais jovem daquele tribunal. A mais inesperada. A mais temida por quem tinha contas a pagar com o destino. O retorno como autoridade. Naquela manhã, sua primeira sessão como juíza não era qualquer uma. Era um caso de corrupção envolvendo um conhecido empresário da região. Mas, para Isadora, havia algo mais. O advogado de defesa era um rosto familiar, Dr. Renato Vasconcelos. Um dos que riram quando ela chorou. Um dos que duvidaram de sua inocência e a chamaram de boazinha demais para sobreviver ao sistema. Ao entrar na sala de audiência, vestida com a toga preta, ela olhou para ele com frieza. Dr. Renato vacilou. Engoliu seco. A ficha demorou a cair, mas caiu. Isadora Nogueira era a juíza do caso. E ele sabia exatamente o que tinha feito no passado. Julgar com justiça, mas nunca esquecer. Isadora, apesar do que sentia, conduziu o julgamento com uma frieza impecável. Sua voz era firme, sua presença, inabalável. Cada argumento apresentado, cada prova questionada, tudo era meticulosamente analisado. Quando proferiu sua primeira sentença, não o fez com raiva, mas com a segurança de quem conhece a dor da injustiça. O acusado é considerado culpado. Condeno a 8 anos de prisão em regime fechado, sem direito à progressão antes do cumprimento de 2/3 da pena. O murmurinho foi geral. A sentença era dura, mas justa. E todos sabiam, a nova juíza não era para brincadeiras. Nos bastidores, o jogo começa. Após o julgamento, Isadora se recolheu ao seu gabinete. Um espaço que ela mesma decorou com livros de direito, mas também com elementos que a lembravam quem ela era. Uma pequena escultura de uma mulher com algemas quebradas. Uma foto antiga dela com o pai. Um bilhete que havia escrito para si mesma na prisão: um dia, você vai olhar para eles do alto. Ela começou a revisitar os nomes. Aqueles que forjaram provas. Que omitiram verdades. Que silenciaram quando ela gritava inocência. Tinha um dossiê em andamento. Informal. Mas real. Um a um, ela listava os nomes. Inclusive de juízes, promotores e políticos. Entre esses nomes, um voltou a surgir com força. Arthur Menezes, o promotor do caso que a colocou na prisão. Ele agora era secretário de Justiça. Intocável. Aparentemente. Um convite inesperado. Dias depois, Isadora recebeu um convite para um evento da Associação Nacional de Magistrados. Era uma cerimônia de homenagem a figuras importantes do sistema. Ela hesitou. Não gostava de holofotes. Mas o nome de Arthur Menezes estava na lista de presenças confirmadas. Aquilo a motivou. Na noite do evento, Isadora surgiu deslumbrante. O vestido azul marinho contrastava com sua pele alva e seus cabelos presos com elegância. Ela não passou despercebida. Sorrisos falsos a cumprimentavam, mas os olhares diziam tudo: como ela chegou aqui. Arthur se aproximou. Doutora Nogueira? Que surpresa boa! Ela estendeu a mão com firmeza, sem sorrir. Secretário Menezes. O mundo dá voltas, não é? Ele riu, tentando disfarçar o desconforto. Sim, sim. E a senhora é uma prova disso. Ouvi falar muito bem do seu trabalho. Ela respondeu. E eu, do seu. Curioso como nossas trajetórias voltaram a se cruzar. Talvez o destino esteja mesmo observando. Uma nova guerra silenciosa. Naquela noite, ela soube que Arthur a temia. E isso era bom. Mas também soube que ele tinha poder demais, aliados demais, e segredos que ainda não estavam ao seu alcance. Ao retornar ao seu gabinete, ela trancou a porta, ligou uma lâmpada pequena e abriu uma nova pasta. Arthur Menezes era o título da capa. Ela escreveria essa história com sangue frio, preparação e estratégia. Não bastava estar por cima. Ela queria limpar seu nome, destruir os culpados, acima de tudo, garantir que nenhuma outra mulher passasse pelo inferno que ela passou. E assim, começava a segunda fase de sua jornada, a caça. Capítulo 6, o julgamento do silêncio. A consagração de Isadora como juíza causou comoção e murmúrios no meio jurídico e político. Todos sabiam quem ela era. Alguns a admiravam, outros temiam. E havia os que estavam apavorados, pois sabiam que ela jamais havia esquecido. Vestida com sua toga preta impecável,
Isadora atravessava os corredores do fórum como se pisasse em território sagrado. Seu olhar era altivo, sereno. Mas por dentro, sua mente fervia. Agora, não havia mais nada entre ela e os homens que arruinaram sua vida. Ela tinha poder, influência, e uma reputação que crescia a cada decisão imparcial que tomava. Naquela semana, um caso específico foi designado a ela. Um caso que trazia um nome familiar demais, promotor Álvaro Meireles. O mesmo que havia conspirado com o juiz, com o policial corrupto, com os empresários sujos. Ele estava sendo investigado por abuso de poder, manipulação de provas e desvio de verbas públicas. Ironia? Murmurou ela, lendo o processo. Não. Justiça. A defesa tentou de tudo para afastá-la do caso, alegando conflito de interesse. Mas ela jamais registrou denúncia contra Álvaro. Oficialmente, ela era neutra. E por isso, o tribunal manteve sua autoridade. Na noite anterior à audiência, Isadora recebeu uma visita inesperada. Elias. Ele sabe que você está vindo, Isadora. Disse ele, sentado em sua sala. Álvaro não é burro. Ele mandou esvaziar contas, apagar rastros, subornar gente nova. Mas ainda há pontas soltas. E uma delas, sou eu. Elias entregou um pendrive. Nele, gravações antigas. Conversas interceptadas entre Álvaro e o juiz Armando. Conversas que incriminavam também empresários, agentes da polícia e até políticos de alto escalão. Era dinamite pura. E agora, nas mãos certas. Por que agora? Ela perguntou. Porque se você cair, todos nós caímos também. Mas se você vencer, você leva a verdade com você. E todos saberão o que fizeram. Na manhã do julgamento, o fórum estava lotado. Câmeras, jornalistas, populares e figuras políticas enchiam as galerias. Álvaro entrou com a cabeça erguida, embora sua testa suasse discretamente. Isadora iniciou os trabalhos com voz firme. Nesta corte, todos serão ouvidos. Nenhum poder, por maior que seja, escapará da luz da verdade. As provas começaram a ser expostas. Um a um, os documentos do pendrive foram protocolados. A promotoria tentou desqualificar, mas o conteúdo era sólido. Vozes reconhecíveis. Assinaturas. Planilhas falsas. Em menos de 2 dias, o cerco se fechava. Durante o segundo dia, Álvaro pediu para falar. Levantou-se, olhou para Isadora, e disse. Juíza Isadora Lima, eu sei que a senhora carrega mágoas. Mas quero lembrar que eu apenas cumpria ordens. Eu fui uma engrenagem. Uma engrenagem que esmagou uma vida inocente. Retrucou ela, sem alterar o tom. Se hoje estou aqui, é porque não deixei que essa máquina me destruísse por completo. Ele hesitou. Depois, abaixou a cabeça. Sabia que havia perdido. Mais do que um julgamento jurídico, aquilo era um acerto de contas histórico. Ao fim do julgamento, Isadora proferiu sua sentença. Declaro o réu culpado de todos os crimes imputados. Que a justiça que não me foi dada naquele tempo, agora sirva a toda a sociedade. Álvaro saiu algemado. E no silêncio do tribunal, ouviu-se apenas uma salva de palmas, iniciada por uma senhora anônima na galeria, que depois foi acompanhada por muitos. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Isadora chorou. Mas foram lágrimas diferentes. De paz, de alívio. De libertação. Mas ela sabia, ainda não havia terminado. Outros nomes, outras figuras, ainda estavam livres. E o mais poderoso deles, ainda se escondia nas sombras. Agora é você. Disse ela, olhando uma foto antiga de Armando, o juiz que presidiu seu julgamento anos atrás. Com os olhos em chamas, ela apagou a luz e se preparou para o próximo passo. A justiça não pararia ali. E a vingança também não. A ascensão da Fênix. A chuva caía com força sobre os telhados da cidade quando Isadora, agora com 29 anos, saiu da audiência do tribunal. Não era mais a mesma jovem de antes, ingênua, assustada, injustiçada. Agora, seus passos eram firmes, o olhar era de quem carregava tempestades por dentro. Por fora, um blazer preto bem ajustado, cabelo preso com elegância e uma pasta sob o braço. Por dentro, uma alma reconstruída a ferro e fogo. Fazia exatamente 9 anos desde que havia sido presa injustamente. Ao longo desse tempo, ela tinha acumulado 3 diplomas, uma especialização em direito criminal e experiência dentro do próprio sistema que a esmagou. Entrou como estagiária no Ministério Público, depois foi aprovada em um concurso para a Defensoria Pública, onde ficou conhecida por sua atuação impecável em casos de inocentes esquecidos.
Agora, seu nome começava a circular como uma das favoritas para ocupar uma vaga de juíza substituta, um cargo importante, que permitiria a ela atuar nos tribunais, inclusive no mesmo tribunal onde havia sido condenada. A reunião silenciosa. Isadora entrou no escritório de um antigo aliado, Dr. Vicente Lacerda, um advogado criminalista respeitado que acreditou em sua inocência desde o começo. Ele agora era conselheiro jurídico do Estado. Está preparada para o próximo passo? Perguntou ele, oferecendo-lhe um café. Estou, Vicente. Mas quero que saiba, isso não é só sobre justiça. É sobre memória. Sobre resgatar a verdade que foi enterrada. Ela encarou o homem com intensidade. Eu vou subir naquela cadeira de juíza. Mas não para me vingar, para devolver a dignidade que me tiraram. A mim, e a muitos outros. Vicente assentiu, mas havia algo no olhar dele que parecia inquieto. Preciso te mostrar algo, Isadora, algo que guardei todos esses anos. Ele puxou uma pasta grossa de dentro de um cofre de parede. Ao abri-la, revelou documentos antigos, bilhetes trocados entre os promotores do caso dela, escutas ilegais, o mais chocante, fotos de encontros entre o juiz titular do processo, Dr. Hermano César, e o empresário que financiou a acusação, Álvaro Soares. Essas provas poderiam ter mudado tudo. Por que nunca mostrou antes? Porque eu tinha medo. Medo de ser silenciado como outros foram. Mas agora que você está forte, agora que está perto do topo, é hora de usar isso. Isadora fechou os olhos. Cada parte de si pulsava. Ela finalmente tinha nas mãos a arma que precisava para desmascarar todo o sistema corrupto que a destruiu. O passado volta à cena. Enquanto caminhava pela cidade naquela noite, sentia-se observada. Teve a sensação de estar sendo seguida. Olhou por cima do ombro mais de uma vez, mas não viu ninguém. Ao chegar em casa, encontrou um envelope por baixo da porta. Sem remetente, sem nada escrito por fora. Ao abri-lo, encontrou uma foto dela, ainda adolescente, na cela onde esteve presa pela primeira vez, com uma frase escrita à mão em vermelho: silêncio ou queda. Ela congelou. O passado estava reagindo à sua aproximação do poder. Mas o medo já não dominava Isadora. Agora, ela era a tempestade. Guardou a foto, respirou fundo e ligou para Vicente. Eles sabem que estou chegando. E estão tentando me impedir. Mas não vou parar. A prova de fogo. Dias depois, Isadora foi convidada para participar como defensora em um júri popular emblemático. Um jovem negro havia sido acusado de tentativa de homicídio, com base apenas em uma testemunha anônima. O caso era uma cópia invertida do que ela própria viveu. Durante o julgamento, Isadora desmontou, ponto por ponto, a acusação. Revelou que a testemunha anônima era uma informante policial paga, que não estava presente no local do crime. O júri ficou em silêncio. Os jurados, emocionados, declararam o jovem inocente. Na saída, a imprensa a cercou. Doutora Isadora. É verdade que a senhora já foi condenada por homicídio? Perguntou um repórter. Ela parou, olhou diretamente para a câmera e respondeu. Sim. E fui inocentada anos depois. Fui vítima de um sistema que não escuta, que julga antes de investigar. Por isso estou aqui. Para garantir que isso nunca mais aconteça. A partir daquele dia, seu nome viralizou nas redes sociais, nos jornais, nas ruas. Era chamada de a Dama da Justiça, a Fênix dos Tribunais. A visita indesejada. Numa noite silenciosa, enquanto revisava documentos sobre sua própria condenação, Isadora recebeu uma ligação inesperada. Era Carlos Murta, um dos promotores que atuou contra ela no passado. Isadora, precisamos conversar. Agora. Ela hesitou, mas aceitou o encontro, em um restaurante discreto na Zona Sul. Carlos chegou tenso, visivelmente perturbado. Eu sei que você está prestes a ser indicada para juíza substituta. E sei também que você tem documentos sobre o que aconteceu anos atrás. Continue, ela respondeu, impassível. Eu fiz parte daquilo, Isadora. Mas não sabia o quanto você era inocente. Eu era apenas um promotor júnior. Fui manipulado. E agora, querem me silenciar também. Quem? O juiz Hermano. Álvaro Soares. Eles têm medo de você. E estão planejando algo perigoso. Você precisa se proteger. Isadora o encarou em silêncio. Cada peça começava a se encaixar. Ela não era apenas uma ameaça ao status quo, ela era a verdade que voltava para cobrar contas. A investigação paralela. Isadora criou uma força-tarefa paralela com ex-detentos inocentados,
jornalistas investigativos e advogados aliados. Começou a levantar todos os casos julgados pelo juiz Hermano nos últimos 15 anos. Descobriu um padrão: condenações duvidosas, favorecimento a empresas ligadas a Álvaro Soares, e até mesmo envolvimento em esquemas de tráfico de influência. Cada nova descoberta era como um golpe nas correntes que a aprisionaram. Isadora estava prestes a apresentar um dossiê ao Conselho Nacional de Justiça. Mas antes disso, algo chocante aconteceu. O golpe. Em uma manhã cinzenta, ao chegar no prédio da Defensoria, Isadora encontrou a porta do escritório arrombada. Arquivos haviam sido revirados, documentos sumiram. Mas o mais assustador, um dos ex-detentos que trabalhava com ela havia sido encontrado morto em um estacionamento, com um bilhete no bolso: "A Fênix vai arder." A dor a atingiu como uma marreta. Aquela era uma guerra real, e as perdas seriam dolorosas. Mas era tarde demais para voltar atrás. Isadora pegou seu velho colar, o único objeto que sobreviveu ao seu tempo na prisão, e jurou ali mesmo: "Eu vou até o fim. E quando chegar lá, ninguém mais vai sofrer o que eu sofri." A indicação. 2 semanas depois, o nome de Isadora foi oficialmente indicado para a vaga de juíza substituta. O anúncio causou comoção nacional. Uns comemoravam. Outros temiam. Hermano César, o juiz que a condenou, assistiu ao noticiário com o copo trêmulo nas mãos. Álvaro Soares, agora um empresário do agronegócio, ficou em silêncio por longos minutos. A mulher que eles tentaram enterrar, estava voltando. E dessa vez, sentaria no lugar mais alto da sala. E no fundo, todos sabiam, o julgamento estava prestes a começar. Capítulo 7. O julgamento dos lobos. A cerimônia de posse foi austera, mas carregada de simbolismo. O tribunal onde Isadora fora julgada e humilhada 7 anos antes agora se preparava para recebê-la com honras como a nova juíza titular da Vara Criminal de São Damião. As paredes do salão pareciam respirar memórias enterradas, e cada passo que ela dava em direção à cadeira da magistratura era um passo na direção da redenção completa. Seus cabelos agora estavam presos em um coque firme, seu olhar era afiado, e sua toga caía sobre os ombros como um manto de vingança sagrada. O público aplaudia, mas em meio à euforia havia também silêncios desconfortáveis. Os mesmos que a condenaram estavam agora ali, aplaudindo-a com sorrisos forçados. Entre eles, o desembargador Eurico Leal, que havia sido um dos responsáveis por acelerar seu julgamento na época, e o promotor Carlos Montoro, que parecia carregar no rosto um arrependimento disfarçado de cortesia. Ambos sabiam que a ascensão de Isadora não era apenas uma conquista profissional. Era uma ameaça direta. Após a cerimônia, Isadora se recolheu ao gabinete reservado aos juízes. Fechou a porta com firmeza e se permitiu um segundo de silêncio. Ali, sozinha, ergueu as mãos e tocou levemente a madeira polida da escrivaninha. A mesma escrivaninha onde outrora, o juiz que a condenou escreveu sua sentença. "Agora eu escrevo a minha própria história", murmurou. Naquela noite, recebeu um envelope anônimo deixado discretamente sobre sua mesa. Dentro, havia uma única folha impressa com o nome de um informante, Guilherme Santoro, ex-assessor do juiz que presidiu o caso dela. A nota continha um número de telefone e uma mensagem: "Ele sabe o que aconteceu. Está pronto para falar." O coração de Isadora acelerou. Aquela poderia ser a peça que faltava no quebra-cabeça. No dia seguinte, antes mesmo de o tribunal abrir, ela telefonou para o número indicado. Uma voz masculina atendeu com cautela. "Guilherme? Aqui é a doutora Isadora Bellini. Eu imaginei que você fosse me ligar. Eu esperei por esse momento durante anos", disse ele, com uma voz trêmula. "Você está seguro para conversar? Não por telefone. Mas posso te encontrar. Hoje, às 22 horas. Em um estacionamento subterrâneo no bairro Alto da Glória. Vou te enviar as coordenadas." A ligação se encerrou, e Isadora se viu novamente envolta em sombras. Mesmo agora, como juíza, ela sabia que estava pisando em um território perigoso. Mas a sede de justiça falava mais alto. Naquela noite, vestida com roupa simples e um capuz discreto, Isadora chegou ao local combinado. O estacionamento era mal iluminado, com câmeras danificadas e placas de cimento rachado. Um lugar perfeito para segredos antigos. Um carro preto estava estacionado ao fundo. Guilherme desceu, visivelmente nervoso. Estava mais velho, com olheiras profundas e um andar hesitante. "Obrigado por vir, doutora, ou devo dizer, meritíssima?" "Apenas Isadora. Você disse que sabe o que aconteceu. Eu preciso da verdade, Guilherme."
Ele respirou fundo. Eu trabalhei com o juiz Mauro Freitas por 5 anos. Vi de tudo. Subornos, chantagens, tráfico de influência. Mas o seu caso foi diferente. Te armaram. Tudo foi arquitetado pelo grupo político do deputado Rogério Bassani. Você era um empecilho para a aprovação de um projeto de lei que beneficiava empresários aliados a ele. Eles precisavam te tirar do caminho. Isadora sentiu o corpo estremecer. Você tem provas? Tenho cópias de e-mails, gravações e até mesmo fotos de reuniões secretas. Eu salvei tudo num HD externo. Mas? Eles me ameaçaram. Tentaram me matar. Por isso sume. Mudei de identidade. Só agora, com você de volta, me senti seguro para entregar tudo. Mas tem mais. Ele olhou para os lados e baixou a voz. O juiz Mauro não morreu de ataque cardíaco, como disseram. Ele foi assassinado. Isadora sentiu o ar faltar. Você tem certeza disso? Ele queria confessar. Disse que não aguentava mais carregar o peso da injustiça que cometeu. 3 dias depois, apareceu morto no apartamento dele. Ninguém investigou. Tudo foi abafado. O mundo girava ao redor de Isadora. A conspiração era muito maior do que imaginava. Você ainda tem esse HD? Está escondido. Se algo me acontecer, deixei instruções para que seja entregue à imprensa. Mas eu vou te entregar pessoalmente. Amanhã, aqui, mesma hora. Ela assentiu, com o coração em chamas. A justiça finalmente se aproximava. Mas a manhã seguinte trouxe um baque inesperado. Ao chegar ao tribunal, foi recebida por sua assistente, com os olhos marejados. Meritíssima, o senhor Guilherme Santoro, ele foi encontrado morto esta manhã. Suposto suicídio. Isadora paralisou. Não pode ser. A notícia se espalhou rápido. Guilherme teria se jogado de um viaduto. Mas Isadora sabia que era mentira. Era um recado. Uma tentativa de calar as vozes do passado. Mas não a dela. Eles mataram a testemunha. Agora vão descobrir o que é ser caçado por quem sobreviveu ao inferno, murmurou, com os olhos fixos na janela de seu gabinete. Na mesma semana, Isadora iniciou um plano meticuloso. Convocou uma equipe especial de auditores e juristas aliados, pessoas de confiança que conheciam a podridão por trás da justiça brasileira. Começou a reabrir processos antigos. Estava decidida a vasculhar cada sentença dada pelo juiz Mauro Freitas nos últimos anos. Entre elas, casos de inocentes presos, empresas quebradas injustamente e decisões tomadas sob pressão de políticos e empresários. Mas o movimento chamou atenção. Na madrugada de sexta-feira, seu carro foi alvo de um atentado. A bomba explodiu, mas graças a uma troca de itinerário feita em cima da hora, ela escapou. Agora está claro, disse a polícia. Eles sabem que estou perto demais. A investigação interna do tribunal tentou descredibilizá-la. Acusaram-na de perseguição, abuso de poder, até mesmo de instabilidade emocional. Mas ela resistiu. E então, uma carta anônima chegou. Dentro, apenas um bilhete. Se quiser continuar viva, abandone o passado. Mas Isadora não era mais aquela jovem frágil. Ela era juíza. Era sobrevivente. Era o próprio vendaval que viria derrubar impérios corruptos. No fim daquele capítulo de sua história, Isadora fez um pronunciamento público, ao vivo, em rede nacional. Meu nome é Isadora Bellini. Eu fui presa injustamente por um crime que não cometi. Cumpri pena, fui julgada e humilhada por um sistema falho e corrompido. Mas hoje, estou aqui, sentada na cadeira de quem me condenou, para dizer ao povo deste país, a justiça será feita. Nem que eu precise pagar com a própria vida por ela. As redes explodiram. A imagem da juíza que foi prisioneira viralizou. O Brasil inteiro assistia, emocionado e em estado de choque. E os lobos começaram a tremer. Capítulo 8. A cadeia que eles construíram para mim. Agora os prende. A brisa daquela manhã parecia comum, mas Isadora sabia que aquele dia marcaria o início do fim. O fim de um ciclo de dor, submissão e silêncio. O fim da injustiça. Era hora de fazer com que cada nome envolvido em sua prisão injusta, cada rosto que a julgou sem provas, cada mão que assinou sua sentença, pagasse. E dessa vez, ela não voltaria atrás. Ela caminhou pelos corredores do Tribunal Central com a segurança de uma mulher que renasceu das cinzas. O salto de seus sapatos ecoava com autoridade. A toga preta que envolvia seu corpo já não era apenas um símbolo da justiça, era um lembrete de que o poder havia mudado de mãos. A sala 07,
onde aconteceria a audiência mais esperada dos últimos tempos, estava cercada de câmeras, jornalistas e pessoas que conheciam sua história. Ou pelo menos, o que deixaram escapar. Mas agora, a verdade viria à tona, detalhe por detalhe. Ela está ali. É a juíza Isadora Fontes. Gritou uma repórter. Isadora não desviou o olhar. Encarava com firmeza a porta do tribunal. Dentro, estavam os réus. Renato Moura, ex-promotor, Érica Valverde, advogada de defesa envolvida em manipulação de provas, e Silvério Dantas, o empresário que arquitetou toda a armadilha. Todos eles, agora, de cabeça baixa. Como se soubessem que o destino os havia alcançado. Os segredos da penumbra. A noite anterior foi de estratégia. Isadora, ao lado do delegado aposentado Julião Marran, organizara todas as provas colhidas ao longo dos últimos meses. Cópias de extratos bancários, conversas gravadas, testemunhos anônimos protegidos pelo Ministério da Justiça. Eles usaram dinheiro da construtora Dantas para comprar juízes, Isadora. E olha isso aqui, Julião mostrou uma cópia de transferência bancária. O mesmo valor foi enviado 3 dias antes da sua audiência final. Caindo direto na conta da Érica. Essa mulher me visitou na prisão. Olhou nos meus olhos e disse que meu caso era irreversível. Agora eu entendo o porquê. Érica vai falar. Ela vai tentar negociar pena menor. Aposto que vai entregar todo o grupo, se colocarmos pressão. Isadora assentiu. Já não sentia raiva. Sentia propósito. Não era sobre vingança pessoal. Era sobre parar o ciclo de destruição que havia engolido outras mulheres, outras vítimas, e transformado o sistema em um jogo viciado. No banco dos réus. A sala ficou em silêncio quando Isadora entrou. Silvério olhou diretamente para ela, com um sorriso de desdém, como se ainda acreditasse que controlava alguma coisa. Mas o que ele não sabia era que Isadora havia conseguido um mandado para interceptar seus advogados e sua equipe de apoio. Aqueles que o protegiam estavam fora do jogo. A promotora do caso, Lorena Salgueiro, era uma jovem de postura firme e voz cortante. Ela olhou para Isadora e assentiu com respeito. Meritíssima, estamos prontos para prosseguir. O Ministério Público vai provar que os réus agiram com dolo e premeditação, manipulando processos, corrompendo funcionários públicos e promovendo a prisão injusta de uma cidadã inocente para proteger interesses privados. A corte está atenta, doutora Lorena. Prossiga. O julgamento seguiu com depoimentos estarrecedores. Um ex-funcionário da construtora revelou como Silvério falsificava documentos. Um técnico do fórum relatou como Érica coagiu assistentes a assumirem com relatórios. E então, o momento mais esperado, o depoimento de Érica Valverde. Ela entrou algemada. Cabelos presos, aparência abatida, mas olhos vivos. Meritíssima. Eu tenho algo a declarar. O tribunal silenciou. Eu participei da falsificação de provas. Fui paga por Silvério. Renato estava ciente. Nós queríamos afastar Isadora porque ela denunciaria a construtora Dantas. Ela encontrou uma planilha com indícios de superfaturamento em contratos públicos. Eles quiseram calá-la. E conseguiram, até hoje. O burburinho tomou conta da sala. Silvério se levantou e gritou. Mentirosa! Você não tem provas. Mas foi interrompido por Lorena. Provas, Sr. Dantas? Estão todas aqui. Inclusive as gravações da Sra. Valverde em reuniões com o senhor, entregues ontem à noite à promotoria. Temos tudo. O homem desmoronou. O impacto nacional. Naquela mesma noite, o Jornal Nacional abriu com a manchete. Juíza Isadora Fontes leva à justiça a rede de corrupção que apreendeu injustamente há 8 anos. A população reagia em choque. Movimentos sociais, ONGs, advogados e magistrados comentavam a ousadia e a coragem de Isadora. Ela virou símbolo de resistência e transformação. Programas de TV pediam entrevista. Editoras ofereciam contratos para publicar sua história. Mas ela não queria fama. Ela queria justiça. E ainda não tinha terminado. A lista negra. Na madrugada daquele dia, Isadora foi para casa e sentou-se à escrivaninha. Abriu um caderno antigo, onde anotava nomes desde o dia de sua prisão. Não era uma lista de vingança. Era uma lista de responsabilidade. Entre os nomes, um a assustava mais, doutora Amara Cortês, a juíza que assinou sua sentença final. A única que poderia ter salvado sua liberdade. E não o fez. Ela será a próxima, murmurou, com a voz firme. Vai me olhar nos olhos. E explicar por quê. Mas mal sabia Isadora,
que Amara não era apenas mais uma peça da corrupção. Ela era parte do coração do esquema. E que, ao confrontá-la, Isadora descobriria o segredo mais obscuro da rede de poder que assolava o país. O capítulo seguinte não seria só de justiça. Seria de perigo. Capítulo 9. A justiça não sangra, mas se vinga. O sol mal havia nascido quando Isadora acordou com o celular vibrando incessantemente sobre a mesinha de cabeceira. A tela iluminada exibia uma notificação de emergência. O corpo de Norberto Vasques, o ex-promotor que selou seu destino anos atrás, havia sido encontrado sem vida no apartamento de luxo onde cumpria prisão domiciliar. As primeiras informações indicavam um aparente suicídio, mas Isadora sabia, ou sentia, que havia mais ali. O jogo começou, ela murmurou, com os olhos fixos na parede. Ainda sentada na cama, revivendo cada palavra fria que Norberto dissera durante seu julgamento, Isadora sentiu um misto de alívio e inquietação. Ele não responderia por seus crimes no tribunal, mas havia quem ainda precisasse encarar a verdade diante da lei. E agora, como juíza, ela carregava nas mãos a balança da justiça, e, dentro de si, o peso de quem já provou o gosto da injustiça. Nos corredores do tribunal, o ambiente estava em alvoroço. A morte de Norberto reacendia antigos escândalos abafados por silêncios comprados e acordos imorais. Isadora sabia que precisava agir com precisão. A imprensa já especulava conexões entre o suicídio e o inquérito aberto contra outros envolvidos na armação contra ela, inclusive nomes ainda ativos no judiciário. Foi nesse contexto que Isadora convocou uma audiência extraordinária. Com base em novos documentos que sua equipe secreta havia reunido, ela decidiu julgar um caso que ecoava o seu. Uma jovem negra, presa por tráfico, que alegava inocência. O caso tinha todas as marcas de manipulação que ela própria havia sofrido, provas frágeis, testemunhas pagas e um promotor com histórico questionável. A sala de audiências estava lotada. Repórteres, ativistas e advogados disputavam espaço. Quando Isadora entrou, de toga e expressão imperturbável, um silêncio reverente se espalhou. Havia ali algo maior do que um julgamento, havia história sendo reescrita. Durante a audiência, Isadora conduziu os interrogatórios com firmeza e humanidade. Ela desmontou as provas da promotoria uma a uma, revelando incoerências e depoimentos contraditórios. A jovem ré, Mariana, chorava baixinho, quase sem acreditar no que via. Pela primeira vez, alguém estava olhando para ela, e acreditando. Ao final, Isadora declarou sua sentença com a voz firme. Mariana Antunes está absolvida. E este tribunal inicia imediatamente uma investigação formal sobre má conduta nos processos do promotor Gilmar Rocha. Um burburinho percorreu o salão. O nome de Gilmar era o próximo da lista, e todos sabiam disso. Isadora saía do tribunal com a certeza de que, embora Norberto tivesse escapado da justiça dos homens, os demais não teriam essa sorte. Naquela noite, em seu apartamento, Isadora recebeu uma visita inesperada. Carlos Mota, o jornalista investigativo que a ajudara a reabrir seu caso anos atrás, apareceu com um envelope grosso em mãos. Eu ia te mandar por e-mail, mas achei que isso merecia ser entregue pessoalmente. Dentro do envelope, estavam fotos, transcrições e gravações de uma reunião secreta ocorrida anos antes da prisão de Isadora. Um encontro entre Norberto, o juiz Silvério Ramos e um homem chamado Héctor Vaz, empresário poderoso com ligações políticas. Na conversa, eles planejavam não só a prisão de Isadora, como também a derrubada do então juiz que havia descoberto irregularidades no contrato do sistema prisional privatizado. Eles destruíram você por dinheiro, Isadora. E fizeram pior com outros que você nem imagina, Carlos disse, olhando para ela com pesar. Isadora segurou o envelope como quem segura uma arma. Aquilo era a peça que faltava. A conexão entre o sistema de justiça corrompido e os interesses privados que lucravam com a prisão de inocentes. Nos dias seguintes, ela reuniu sua equipe em sigilo. Usando os documentos de Carlos, iniciou o protocolo legal para pedir o afastamento de Silvério Ramos, ainda em atuação. Ao mesmo tempo, usou sua rede de contatos para divulgar de forma estratégica os escândalos encobertos por décadas. A opinião pública estava do lado dela. O país, cansado de escândalos impunes, começou a olhar para Isadora como mais do que uma juíza, ela era símbolo de uma nova justiça, aquela que sangrou, mas não se curvou. Mas o inimigo não dormia. Em uma noite chuvosa, ao sair do tribunal, um carro tentou interceptá-la. A escolta policial agiu rápido, mas ficou claro, alguém estava disposto a silenciá-la. Foi a gota d'água. No dia seguinte, Isadora apareceu em cadeia nacional.
Sua fala foi transmitida ao vivo, sem cortes. Eu fui presa por um crime que não cometi. Fui humilhada, esquecida, violentada pelo próprio sistema que deveria me proteger. Hoje, eu estou aqui, vestindo esta toga, não para me vingar, mas para garantir que ninguém mais passe pelo que eu passei. Mas se acham que vão me calar, pensem de novo. Porque a justiça não sangra, mas se vinga. O país parou. Enquanto ela discursava, centenas de mulheres, negras, pobres, injustiçadas, saíam às ruas com cartazes estampando seu rosto. A hashtag Isadora Justiça tomava as redes sociais. E nos bastidores, os poderosos começavam a cair, um a um. No fim do capítulo, Isadora volta para casa. Encosta a cabeça na janela e observa a cidade. A justiça está só começando, sussurra, com um leve sorriso. E dessa vez, ninguém poderá detê-la. Capítulo 9, O Eco da Verdade. A manhã em que o capítulo 9 se inicia está envolta em névoa, como se o próprio mundo hesitasse em revelar o que estava por vir. O sol lutava para atravessar a cortina cinzenta que cobria a cidade, assim como Isadora lutava contra as últimas sombras do passado que insistiam em assombrar seus passos. Agora mais do que nunca, ela sabia, estava perto. Perto da verdade, perto da justiça, e talvez, perto da paz. No escritório silencioso que montara ao lado de sua sala no tribunal, Isadora se debruçava sobre uma nova pasta de documentos recém-entregues por um informante anônimo. As imagens, os registros bancários, as transcrições de telefonemas. Tudo indicava o envolvimento de figuras ainda mais poderosas do que ela havia suspeitado. O nome de um senador aparecia ao lado do de outros membros do judiciário e da polícia. Ela fechou os olhos, respirando fundo. A rede de corrupção não envolvia apenas aqueles que aprenderam injustamente. Iam além. Eram homens que haviam se beneficiado por décadas do sistema apodrecido que destruía vidas inocentes em nome do poder. Naquela mesma manhã, Lucas, seu assistente jurídico e agora confidente mais fiel, adentrou a sala com passos rápidos e expressão apreensiva. O juiz Estevão acaba de desembarcar no aeroporto. Ele foi citado nos documentos como o elo entre o senador e o antigo promotor do seu caso. Isadora ergueu o olhar. Ele vai ser chamado a depor. Lucas hesitou. Ele é influente. Há boatos de que ele pode tentar sair do país de novo. Ela se levantou. Então que seja hoje. Emitam o mandado. Quero ele aqui ainda esta noite. O que se seguiu foi uma sucessão de movimentações jurídicas que mexeram com a capital inteira. A juíza que um dia fora chamada de assassina estava, agora, colocando de joelhos os poderosos. Enquanto isso, uma sombra se movia entre os becos da cidade. Alguém observava os passos de Isadora. Um homem de paletó escuro, barba por fazer e olhos fundos. Ele não fazia parte do círculo de corruptos, tampouco era um dos aliados declarados. Era um mistério. Um espectador atento. Carregava uma pasta presa ao peito com fita e um velho anel de família no dedo mínimo. E sabia demais. Em outra cena, no tribunal, Isadora enfrentava o interrogatório mais delicado desde seu retorno. Tinha diante de si o delegado que havia plantado provas contra ela no passado. Agora, sob juras de verdade, ele tremia. Por que mentiu no meu julgamento? Perguntou ela com firmeza. O homem baixou os olhos. Eu tinha uma filha doente, e o promotor ameaçou tirá-la de mim. Se eu não colaborasse, ela seria colocada no abrigo. Eu menti porque estava com medo. Um silêncio mortal se abateu sobre a sala. Isadora sentiu a dor de décadas subindo pela garganta, mas não chorou. Apenas anotou cada palavra. O Senhor será responsabilizado, mas também protegido se ajudar a desmascarar todos os outros envolvidos. Tem minha palavra como juíza. À noite, Isadora voltava para casa sozinha. O carro atravessava ruas molhadas pela garoa fina. Quando chegou, uma surpresa, a porta entreaberta. Ela não entrou de imediato. Pegou o celular e ligou para Lucas, pedindo reforço. Entrou com cautela. No centro da sala, havia apenas uma caixa sobre a mesa. Dentro dela, uma única fotografia. Era ela, criança. Ao lado do pai biológico, que sempre pensara ter morrido. No verso, uma inscrição à mão. A verdade que você procura começa antes do que imagina. Depois de Cristo. Isadora estremeceu. O nome depois de Cristo ecoou na memória. Seu pai era Daniel Cardoso, seria possível? O capítulo 9 encerrava com um novo mistério, mais profundo do que qualquer conspiração. Quem realmente foi seu pai? E o que ele teve a ver com tudo isso?
A justiça que ela buscava talvez não fosse apenas pelos últimos 12 anos de sua vida, mas sim por toda uma história escondida desde o berço. E Isadora, agora mais determinada do que nunca, sabia, o tribunal final ainda estava por vir, e ela julgaria com o peso de toda uma vida. Sadora estremeceu ao ver a fotografia. Era ela ainda criança, ao lado do homem que sempre pensou estar morto, seu pai biológico, Daniel Cardoso. No verso da foto, uma inscrição feita à mão. A verdade que você procura começa antes do que imagina. Depois de Cristo. Um turbilhão de emoções a invadiu. O que seu pai teria a ver com tudo aquilo? Porque seu passado parecia ainda mais entrelaçado com essa trama do que ela jamais imaginara. Ela sabia que a justiça que buscava não era só sobre os últimos anos que sofreu injustamente, mas sobre toda uma história escondida desde o começo da sua vida. E naquele momento, olhando para a foto na penumbra do seu apartamento, Isadora sentiu que o tribunal final estava apenas começando, um julgamento que carregaria o peso de toda a sua existência. Com um leve sorriso determinado, ela sussurrou: a justiça está só começando. E eu vou até o fim. E assim, a jornada de Isadora nos mostra que a verdadeira justiça vai muito além do tribunal. É uma luta que começa no coração, na coragem de enfrentar o passado e transformar dor em força. Ela foi injustamente presa, humilhada, mas não desistiu. Voltou mais forte, mais determinada, e hoje é a voz daqueles que foram silenciados. Mas a história dela está longe de acabar. Se você quer ver como essa trama de mistérios, vingança e justiça se desenrola até o final, não deixe de acompanhar o próximo capítulo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhuma reviravolta dessa história incrível. E lembre-se, a justiça pode até sangrar, mas ela sempre se vinga. Até lá!